Fala pessoal, Felipe aqui. E hoje o nosso assunto é a indústria cultural. A indústria cultural é um termo desenvolvido em meados do século XX que diz respeito ao modo como vários produtos culturais são concebidos com o objetivo de gerar lucro e consumo em grande quantidade. No mundo atual, somos constantemente bombardeados por imagens, propagandas e produtos que nos induzem ao desejo de consumo, fazendo com que produtos que não são tão necessários assim pareçam indispensáveis para nossas vidas. O conceito ou ideia de indústria cultural foi estabelecido primeiramente na obra Dialética do Esclarecimento, por Theodor Adorno e Max Horkheim, ambos da Escola de Filosofia e Teoria Social de Frankfurt, na Alemanha. Adorno e Horkheim afirmavam que os meios de comunicação de massa criavam necessidades de consumo que nem sempre eram reais e necessárias para a vida das pessoas, construindo ideologias e manipulando os pensamentos e desejos da população. Esse fenômeno social foi chamado de alienação cultural. A indústria cultural apresentava constantemente seus produtos como novidades para estimular o mercado de consumo, ao mesmo tempo que a comunicação em massa divulga esses produtos para a maior parte possível de pessoas e, em certa medida, democratiza o acesso aos produtos culturais. Ela faz com que as pessoas não reflitam sobre o que realmente estão consumindo. Na década de 1960, surgiu um movimento artístico denominado pop art, que propôs a denúncia do caráter consumista da sociedade e estimulou a reflexão sobre o tema. O próprio termo que dá nome ao movimento pop vem da palavra popular, pois os artistas pop utilizavam o que era popular entre o público para a construção de suas obras. Muitos trabalhos desse período foram produzidos para parecerem objetos industrializados, a exemplo de diversas obras de Andy Warhol. A sociedade de consumo, portanto, é alimentada pela indústria, que cria necessidades de produtos, de ideias e de imagens, que nem sempre estão em diálogo com as verdadeiras e essenciais necessidades e desejos de cada indivíduo. Entre os meios existentes para propagar essa necessidade de consumo estão a televisão, o rádio e as mídias impressas, e principalmente nos dias atuais, a internet. Apesar de ótimos meios de comunicação e produção cultural, as diversas mídias são capazes de manipular os usuários através das mais diversas formas. A propaganda da Jequiti piscando diversas vezes durante o conteúdo do SBT, as diversas propagandas dos intervalos de um jogo ou até mesmo as placas de publicidade expostas nos campos de futebol e nas camisas dos times. Os dados coletados pelas grandes empresas que direcionam banners de promoção de produtos que pesquisamos na internet e até mesmo o conteúdo que iremos consumir, baseado diretamente nos nossos costumes de usuário de redes como Facebook, Twitter e Instagram. Independente de quais utilizamos, os meios de comunicação têm um grande poder de persuasão e convencimento, de forma sutil e por vezes bem agressiva, dependendo do nível de imersão que temos em um deles. Até a comercialização da televisão na década de 40, o rádio foi o principal veículo de comunicação de massa. Logo surgiram os programas de rádio e a veiculação de propagandas de diversos produtos. As propagandas nos rádios trabalham exclusivamente com recursos auditivos, por meio de jingles e chamadas de publicidade que atraem a atenção do espectador. A televisão é considerada o mais importante meio de comunicação do século XX e a união entre imagem e áudio ampliou a capacidade de veiculação de informações, entretenimento e publicidade. Por mais que em seu início o conteúdo fosse voltado apenas para as parcelas mais ricas das sociedades, a TV ganhou espaço rapidamente. No Brasil, a história da televisão teve início em 50, com a criação da TV Tupi pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Desde então, a televisão se popularizou no país, assumindo um papel fundamental na formação cultural, na veiculação de informações
e na divulgação de produtos para consumo. A publicidade e propaganda estão presentes em todos os meios de comunicação de massa e são criadas com o objetivo de estimular a venda de um produto ou uma ideia, por meio da criação de um desejo de consumo. As propagandas utilizam os recursos da expressão artística para atrair a atenção dos consumidores por meio de elementos estéticos que envolvem a percepção e os sentidos. Para se ter ideia do quão importantes são as publicidades e propagandas no mundo atual, em pesquisa realizada pelo Conselho Executivo das Normas Padrão, o SEMP, entidade que reúne as principais anunciantes, veículos de comunicação e agências de propagandas do país, o investimento de publicidade no Brasil no ano de 2018 chegou a 16,54 bilhões de reais. O levantamento aponta que os três meios de investimento foram a TV aberta, com 58,3%, a internet, com 17,1%, e a mídia exterior, com 8,4%, o que possivelmente se alterou atualmente, diante da crise mundial devido à pandemia.